Os gritos, as acusações mútuas e os desaforos foram aumentando, transformando aquele lugar numa jaula de disparates onde só se respirava mal-estar. Cansado e deprimido, tirei João Marcos daquela loucura e desci para o pátio. O ar fresco da noite reconfortou-me. Maria e os criados continuavam felizes, entregues à tarefa da preparação do jantar. Peguei na mão do rapazinho e passeamos calmamente junto das eras e dos perfumados jasmins que enfeitavam o alto muro da direita. Soube assim que Flávio era um pagão, morador em Jerusalém, velho conhecido de Jesus. Quanto aos gregos, segundo as informações do Benjamim, eu tivera a oportunidade de conhecer muitos deles no átrio dos gentios, durante o almoço em casa de José de Arimateia e na quinta de Getsemane. Segundo parecia, eram os mesmos que tinham assistido à prisão do Filho do Homem que, juntamente com Pedro e João Zebedeu, se lançaram contra Malco e os levitas. Senti-me tão frustrado que não quis tirar conclusões. Se todas aquelas histórias eram verdadeiras, a minha missão começava a ser um estrondoso fracasso. Bastava rever a cronologia das supostas presenças do Galileu naquele domingo para reconhecer que não tivera muita sorte. Chegava sempre tarde. Primeiro, ao alvorecer, no primeiro encontro da Madalena e das 4 mulheres no horto de José. Onde estava eu? Perdido em problemas estúpidos. Depois, na segunda e não menos suposta visão da Madalena, pelas 9h35, a poucos metros mais ausente, imerso no exame dos panos mortuários. Às 12h, enquanto ele aparecia em Betânia, preparava-me para sair do berço. Às 15h30, aproximadamente, na quarta aparição, também em casa de Marta e Maria, eu andava estupidamente ocupado no câmbio do ouro para trocos. E que dizer da quinta visão, ocorrida, segundo as testemunhas, pelas 16h30 na casa do ancião de Arimateia? Se não me tivesse entretido no assunto do aço de Damasco. Em relação à sexta, a dos gregos, que talvez tenha tido lugar poucos minutos depois da de Maria Madalena e das restantes hebreias, apanhou-me, como se sabe, em pleno lar de José. Tendo em conta que desistira da sétima, a dos irmãos de Emaús e da qual ainda não tivera notícia, que me restava? Apenas a do cenáculo. Pobre de mim! A corrida de obstáculos em que se havia convertido a minha perseguição particular do ressuscitado estava prestes a sofrer outro incrível fracasso. Por volta das 19h30, um dos criados libertou-me destes pensamentos tão negativos. O jantar estava pronto. Apesar dos protestos da dona da casa, colaborei no transporte das tigelas de madeira, cheias de um apetitoso e fumegante guisado de lentilhas, ao qual Maria acrescentara uma pitada de géser, uma variedade de alecrim silvestre. Era curioso. Ignorando olimpicamente as opiniões controversas dos amigos íntimos do mestre, a família, feliz e convencida da realidade da ressurreição, decidira fazer uma grande celebração. Aquele jantar, na realidade, era uma das primeiras manifestações do regozijo e da fé dos verdadeiros crentes. E, além do delicioso primeiro prato, Maria e os seus tinham se esforçado por aprimorar o pequeno banquete com uma das especialidades da mãe de João Marcos. Os bolinhos de mel. Num fornilho ao lado, à medida que consumíamos as lentilhas, a mulher, com a ajuda de um criado, ia fritando num tacho grande de ferro porções de uma massa, previamente elaborada, à base de farinha, levedura, mel, ovos e leite de cabra. Alternadamente, ao mesmo tempo que desapareciam os bolinhos dourados e crocantes, completava a sobremesa com outros fritos não menos deliciosos. Uns pastéis, também de farinha perfumada com cominhos, canela, hortelã e até bocadinhos de lagosta. Estas iguarias, bem como várias bandejas cheias de figos secos, tâmaras e cidra, foram sucessivamente levadas para o cenáculo. Instalei-me numa ponta da mesa e tive de submeter-me previamente ao protocolo da lavagem dos pés. Os criados cumpriram diligentemente as normas obrigatórias da hospitalidade oriental.
E embora alguns discípulos não estivessem com humor para aquelas abluções, a verdade é que a suculenta ceia fez com que se esquecessem das suas divergências, reunindo-se todos em volta da mesa e devorando em silêncio os manjares que iam chegando do pátio. Cada um, também de acordo com o costume, devia lavar as suas próprias mãos. Bastava à direita. Acenderam todas as lâmpadas de azeite, talvez com a generosa intenção de amenizar as angústias e tensões dos apóstolos. Elias mandou trazer da adega um espesso e excelente vinho tinto, rico em álcool e tanino, e previamente coado. Seguindo uma moeda greco-romana e a pedido de cada um, o anfitrião foi adicionando em algumas taças de bronze e latão pitadas de canela, tomilho e até flores de jasmim. Isto servia para aromatizar o vinho. Os mais prudentes, a minoria, preferiram misturar aquele vinho do sul da Judéia apenas água. Os outros, talvez com uma vontade muito humana de aliviar as suas mágoas, beberam várias taças, sem mais acompanhamento e ajuda que as generosas doses de lentilhas ou de bolos. Tiago, Zebedeu, Simão, Pedro, os gêmeos e Mateus, Levi, seguindo também as normas da boa conduta, libertaram-se previamente das respectivas espadas, que repousaram cintilantes ao longo da baixa mesa de madeira. Simão, o zelota, foi o único que nada provou. João Marcos, que se sentou com o pai e comigo junto aos 9, ofereceu-lhe uma tigela. Mas o discípulo recusou amavelmente. Durante 10 ou 15 minutos apenas se ouviu na sala o surdo entrechocar das colheres de madeira mergulhando nas lentilhas, o barulho que faziam ao mastigar o alegre e cantante borboleio do vinho a ser constantemente despejado nas taças de metal estanhado e, como não podia deixar de ser, os obrigatórios arrotos. Elias procurou, sem êxito, animar a reunião, falando das boas notícias procedentes das suas propriedades na Galiléia e que concretamente na colheita do linho, eram altamente promissoras. Este trabalho, que costumava realizar-se nos meses de março e abril, consistia em cortar as plantas rente ao solo para não estragar os talhos, sendo utilizadas depois, quando estavam secas, no florescente negócio da confecção de tecidos e cordas. Com a maior das descortesias, os comensais não prestaram qualquer atenção ao dono da casa, ocupados como estavam em satisfazer a sede e o apetite. João, Zebedeu e Pedro não conseguiam libertar-se facilmente do peso que tinham sobre si. Petiscaram aqui e ali, e, aparentando não terem vontade de comer, deitaram-se nos seus divãs. Pelas 8 horas da noite, Simão Pedro, que não conseguia esquecer os acontecimentos do dia, pôs-se de pé, visivelmente perturbado. Ou muito me enganava, ou estava com outra crise. Deu uns passos, bateu com o punho num tapete que pendia da parede. E, virando-se para a mesa permaneceu alguns minutos com o olhar fixo e vidrado na chama ambarina de uma lâmpada de azeite. Nenhum dos presentes lhe prestou a menor atenção. Melhor dizendo, nenhum não. André e eu, que seguíamos os seus movimentos, trocamos um olhar de preocupação. Conhecíamos as intenções dele de desertar do grupo e perguntamos-nos se não teria chegado o momento. De súbito, sem se despedir e sem dar qualquer explicação, encaminhou-se para a porta, que continuava entreaberta. Esperei pela reação de André. No entanto, o irmão de Pedro nada fez. Empalideceu. Encheu a taça e, lentamente, bebeu o vinho de uma só vez. Senti-me confundido mais uma vez. Aquilo não estava nos evangelhos. Cumpriria ao pescador a sua promessa de fugir da cidade. Devia lançar-me atrás dele. Ou seria melhor permanecer na sala à espera dessa última e teórica aparição, tão esperada por todos, incluindo eu próprio. Preocupado, reparei no manto e no gládios hispânicos de Simão. Tinham ficado sobre o divã e a mesa, respectivamente. Isso tranquilizou-me. Talvez viesse buscá-los. Mas, e se não o fizesse? Passados uns 15 minutos, o meu desassossego foi crescendo. Compreendi que tinha agido mal. Aquela situação, precisamente por ser nova, e por se tratar de quem se tratava, tinha prioridade. Por isso, pondo de lado a certamente próxima, mas sempre hipotética, aparição citada pelos evangelistas, optei pelo seguro: seguir o pescador.
Pedi licença a Elias para me retirar, mas, quando estava prestes a fazê-lo, a inesperada intervenção de André reteve-me por uns momentos. Tão impaciente quanto eu, aproveitou uma entrada dos criados para lhes perguntar pelo irmão. Um criado tranquilizou-nos. O Galileu andava no pátio, passeando. Talvez tenha mudado de ideias, disse eu para comigo, ao mesmo tempo que, contrariado, procurava apressadamente uma desculpa que me justificasse o fato de não ir embora. Os céus quiseram que o meu pequeno amigo João Marcos, perspicaz como pouco, se levantasse do seu banco e viesse ter comigo para me perguntar onde pensava eu passar a noite. Não soube o que responder. Na verdade, eu ainda nem tinha pensado nisso. Perante a minha indecisão, o pai do Benjamin interveio, fazendo o resto. Ofereceu-me a sua casa e, com a maior das facilidades, reconheço-o, convenceram-me a aceitar a sua hospitalidade. Recusei por pura cerimônia e, finalmente, agradeci, encantado, voltando para o meu lugar na mesa. Eram 20h35. Novos fatos insólitos estavam a ponto de nos deixarem espantados. Mas antes de tentar transcrever o que vivemos naquela sala, Oxalá o Todo-Poderoso continue a dar-me luz e força para isso, por apenas uma vez, e em benefício desta simples narração, presinto que devo prescindir da ordem cronológica dos acontecimentos. E assim farei. Naquela noite, quando os ânimos se acalmaram, mantive uma longa conversa com Pedro. Foi assim que soube o que lhe passava pela cabeça quando aconteceu o que aconteceu. Tanto André como eu tínhamos razão para nos sentirmos preocupados com a sorte do perturbado pescador de homens. Continuávamos todos no cenáculo, mas Simão, que queria fugir mas tinha medo de ser reconhecido pelos espiões ou pelos levitas de Caifás, estava decidido a sair de casa quando a noite deixasse desertas as ruas de Jerusalém.